Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você assistir esse vídeo. O texto de hoje é o livro As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, de David Harvey. Eu quero abordar aqui contradição por contradição, são 17. Ele diz lá que são contradições fundamentais e são contradições mutáveis. A primeira ideia aqui é a ideia de contradição. Tomamos uma concepção de contradição do ponto de vista dialético. A contradição não é necessariamente ruim ou boa, ela não é positiva ou negativa, ela se forma, né, no conjunto aí complexo de relações sociais, de mercadoria, de realidade. A primeira contradição 1, é o valor de uso e valor de troca. Conforme, né, as determinações marxianas, valor de uso é o que nós usamos, né? Mercadorias, produtos que nós utilizamos para a sobrevivência, para o nosso desejo, etc. E valor de troca está mais relacionado ao dinheiro, a possibilidade de comprar e vender tais produtos, tais mercadorias, né? Obviamente essa é uma discussão mais complexa que o Marx faz logo de início, e por isso o Harvey aqui retoma como uma contradição fundamental, que na sociedade de hoje nós conseguimos, né, nós que eu falo assim, o conjunto da sociedade e do capital conseguiu valorizar a mais o valor de troca e desvalorizar o valor de uso. Ou seja, nós damos muito mais importância para as questões materiais do ponto de vista do dinheiro, da troca. Por isso, o valor de troca ele é elevado, ele é melhorado, né, para quem pode, para quem conquista esse poder. E desprezamos os valores de uso. Muito bem, eu vou ler um trecho aqui na página 33 desta contradição 1. Ele diz assim: por uma estranha inversão, o valor de uso da moradia tornou-se cada vez mais, primeiro, uma forma de poupança e, segundo, um instrumento de especulação, tanto para consumidores quanto para construtores, financiadores e todos os outros, corretores de imóveis, analistas de crédito, advogados, corretores de seguro, etc., que pretendiam lucrar com as condições do boom do mercado habitacional. A provisão de valores de uso adequados das habitações, no sentido convencional de consumo, para a massa da população, tem sido cada vez mais refém dessa concepção arraigada do valor de troca. Ou seja, um exemplo aqui na questão da propriedade, dos imóveis, que o valor de troca passa a ser muito mais importante do que o valor de uso, né? Uma casa, por exemplo, que seria muito mais interessante pensá-la do ponto de vista, né, da moradia, do conforto, de morar mesmo, de habitar a casa, né? Ela passa a ser um valor de propriedade, né? Que dentro desse valor passa a ser mais importante a questão da troca, de quanto que ela vale, do dinheiro, né? Muito mais do que existe, né, de carinho, de afeto dentro dessa casa. Esse apego à questão material do dinheiro e desse valor de troca, ele é, portanto, considerado aí como uma primeira contradição pelo Harvey. Contradição 2. O dinheiro, né? O valor social do trabalho e a sua representação pelo dinheiro. O dinheiro passa a ser a questão fundamental para todas as pessoas, né? Então nós nos movemos pelo dinheiro. O dinheiro passa a ser um Deus. Ele articula toda a nossa vida. Ele manda na nossa vida.
Então essa grande contradição, essa contradição fundante, né? Ela sai daquela ideia lá da contradição 1 do valor de troca. O valor de troca requer uma medida de quanto. Então essa quantidade representada pelo dinheiro, ela é, portanto, o pontapé inicial para qualquer pessoa, né, no sistema metabólico do capital, do capitalismo, lançar-se, né, à produção e ao consumo, né, de qualquer coisa. Em primeiro lugar, diz ele, o dinheiro é um meio pelo qual posso reivindicar uma parte do trabalho social dos outros. Ou seja, reivindicar aquele trabalho orientado à produção de bens e serviços para troca nos mercados. Ou seja, eu quero participar de alguma forma da sociedade e, portanto, eu quero me apropriar, não é, das coisas boas dessa sociedade. Afinal, eu também invisto e coloco o meu trabalho a serviço dos outros. Então eu vou fazer esse intercâmbio, essa troca de trabalhos. E aí a moeda, né, o meio termo para fazer essa relação é o dinheiro. Muito bem, o dinheiro que poderia ser resolvido por trocas mais inteligentes, ele passa a ser algo tóxico. Então, ao mesmo tempo que ele é bom, ele não é. Então, tá aí a contradição. Surge de tudo isso um uso peculiar e aparentemente tautológico do dinheiro. O dinheiro, que supostamente mede valor, torna-se um tipo de mercadoria, o capital dinheiro. Então, se o dinheiro fosse só esse meio de troca, né, das pessoas fazerem as relações entre serviços, mercadorias, produtos, não é, necessidades, desejos, tudo bem. Mas mais do que isso, ele vai aos poucos ganhando uma força, ganhando uma vida que aparentemente, inicialmente, ele não tinha. Ele se torna uma mercadoria, uma forma de dinheiro. Então, grandes mercados financeiros, aplicações, etc. Tá? Pense nessa ideia aí do dinheiro como uma mercadoria. Nós compramos dinheiro e nós vendemos dinheiro. Aí você vai falar assim, não, nós não fazemos isso. Sim, os bancos, os agentes econômicos, financeiros, etc. Então, se ganha também muitos e muitos dinheiros, né, a partir das transações com o próprio dinheiro. Né, os juros, os cartões de crédito estão aí para deixar bem clara essa questão. Harvey diz o seguinte, na página 41, as contradições em torno da forma dinheiro são múltiplas. As representações mentem até sobre aquilo que representam. No caso do ouro e da prata, como representações do valor social, tomamos as circunstâncias particulares de produção desses metais preciosos como medida geral do valor fixado em todas as mercadorias. Com efeito, tomamos um valor de uso particular, o metal ouro, e o usamos para representar o valor de troca em geral. Acima de tudo, tomamos algo inerentemente social e o representamos de tal maneira que ele pode ser apropriado como forma de poder social por pessoas privadas. Bom, eu não quero entrar aqui nessa questão de ouro como aquilo que sustenta, né, toda a economia, né, porque já, de certa forma, isso já não é tão verdade no capital mais financeiro. Entretanto, assim, as pessoas ainda mantêm uma ideia, né, do ouro como uma representação social. Né? Então nós precisamos ter ouro, né? Antigamente tinha o dente de ouro para mostrar a superioridade. Né? O que precisa ficar claro aqui é que
dentro dessas representações do ouro, da ostentação, de riqueza, etc., o dinheiro é o soberano, vamos dizer assim, é o imperador. Bem, aqui é decisiva a ideia do dinheiro apropriada por poucas pessoas. Ou seja, o dinheiro não será, na ordem do capital, no capitalismo, não será distribuído para a massa da população. O dinheiro será retido para poucas pessoas. Entenda esse poucas pessoas no sentido aí daquela grande pirâmide, né? Onde uma parcela bem pequena da população fará o uso e o abuso do dinheiro. Finalmente, nessa contradição 2, David Harvey vai dizer assim: imaginar uma economia sem dinheiro é bem difícil, tá? Então ele diz assim: como seria essa alternativa ao capitalismo? Essa possibilidade, dadas as potencialidades do dinheiro eletrônico, ou até mesmo dos substitutos do dinheiro, pode não estar muito distante. Ou seja, o nosso desafio, né, para pensar o futuro é pensá-lo como fim do capitalismo. Uma hora, dadas tantas contradições, o capitalismo não será sustentado por esta engrenagem: valor, trabalho, dinheiro. Eu sei que isso aí parece bem utópico, não é? Mas sempre vem à nossa mente a ideia de substituir, né, as atuais circunstâncias, que são muito contraditórias, por novas circunstâncias. Contradição 3. Propriedade privada e Estado capitalista. Nada disso funciona sem uma propriedade privada poderosa e um Estado que possa auxiliar essa propriedade poderosa, o Estado capitalista. Aí o David Harvey vai pegar uma citação aqui do Silvio Gesell e dizer o seguinte: o dinheiro requer o Estado. Sem o Estado, o dinheiro não é possível. Com efeito, pode-se dizer que a fundação do Estado remonta à introdução do dinheiro. É uma máquina, ou seja, não dá para pensar capitalistas individuais, particulares. O dinheiro é controlado pelo Estado. Seria uma espécie de grande capitalista que vai dar as ordens, que vai regulamentar, fazer as leis, tornar a ética desse dinheiro plausível, ok? Então, Estado capitalista e propriedade privada caminham, né, juntos. Qual que é a contradição? A contradição é que os proprietários capitalistas irão querer mais dinheiro. E o Estado tem que fazer esse apaziguamento, digamos assim, entre os capitalistas e os trabalhadores, né? Porque o dinheiro ele não existe sem o trabalho. Esta já começa a contradição, digamos, ficar um pouco mais apimentada. Quais são os grandes poderes aí, né, do Estado capitalista? O Estado americano, né? O sistema financeiro, bancário, enfim, de grandes potências, incluindo a China. Eles fazem, então, regras para que o dinheiro tenha o seu fluxo dentro desse sistema de propriedade. Veja como é complicado, às vezes, a gente pensar e os agentes aí fazerem propostas quanto à taxação de grandes fortunas, né? Já começa difícil a situação, porque os capitalistas, obviamente, serão contra isso. Muito bem. Há também o mercado habitacional, as propriedades, os imóveis, né? A crise que isso pode gerar ao longo do tempo. Por quê? Porque nós sempre tivemos aquela ideia de que um imóvel é a garantia do futuro.
Pois é, mas quando os imóveis passam a ser especulativos e o dinheiro passa a ser gerado não a partir de poucos aluguéis, mas de grandes quantidades de aluguéis e de especulações, etc., muito dinheiro sairá desta lógica. Aí o Harvey diz assim, olha, a única estratégia política viável é a que resolve a contradição entre os interesses privados e individuais, de um lado, e os interesses e poderes estatais, de outro, substituindo-a por outra coisa. Então o Estado é como se fosse um agente que pudesse criar regras e que pudesse arbitrar essas regras entre quem pode e quem não pode, entre mais ou menos imposto, entre resolução de políticas públicas e não resolução de políticas públicas. Então ele é um fiel dono do dinheiro e é ele, Estado, que vai determinar quem pode e quem não pode. E sempre, obviamente, a favor, né, da burguesia, a favor dos capitalistas. Embora a gente possa, às vezes, entender o Estado como o promotor, né, de políticas sociais, etc., etc., ele faz esse papel como coadjuvante, né? Ou seja, ele se veste e se reveste de dinheiro e vai dizer lá para as classes populares, para as classes médias, que ele resolve uma determinada situação, mas no fundo ele é o ator principal da classe capitalista, da burguesia.